E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana seguindo a boa e velha missão nobre do nosso canal de mostrar a matemática como uma coisa interessante, divertida, útil, bonita, que tenha coisas além daquilo que cai na sua prova. E hoje vamos começar o vídeo falando sobre qual é a forma correta de completar a frase "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá". Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E é sobre isso, sobre essa fórmula fantástica que a gente geralmente conhece pela frase "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá", seno A, cosseno B, cosseno A, para seno de soma de ângulos e também falar um pouco sobre cosseno, que é o tema do nosso vídeo de hoje, não só a frase do seno, mas também a do cosseno, e mostrar um pouco a fórmula, a dedução dela e exemplo de uma coisa muito legal que pode ser construída com isso. Eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Então, um pouco mais sobre trigonometria, continuando o tema abordado no vídeo passado. No vídeo passado nós falamos sobre a lei dos cossenos, que é a minha fórmula favorita do ensino médio. Ainda na pegada de trigonometria, vamos falar um pouco sobre arcos soma e arcos diferença, que é soma de seno e soma de cosseno. Tem as duas fórmulas que provavelmente são as duas frases mais legais para decorar na matemática, que é "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá", seno A, cosseno B, cosseno A. E cosseno é chato e o que é chato coça, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. São duas frases que a maioria do pessoal sabe, decora, às vezes nem lembra para que serve, e são essas duas coisas que são os temas do nosso vídeo de hoje. A fórmula para seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Alguns fatos rápidos e interessantes sobre isso aqui. Existem uma fórmula para tangente, uma fórmula para secante, uma fórmula para cotangente, uma fórmula para cossecante, que tem a mesma pegada de secante de A mais B, secante de A menos B, cossecante de A mais B, cossecante de A menos B, tangente de A mais B, tangente de A menos B. Todas elas a gente pode deduzir usando a fórmula de seno e de cosseno como base. Então a ideia é que se a gente souber esses dois, como por exemplo, tangente é seno sobre cosseno, a gente pode deduzir a fórmula da tangente dividindo a fórmula do seno pela fórmula do cosseno. Ou cossecante, que é 1 sobre seno, a gente também pode deduzir fazendo 1 sobre a fórmula do seno. Não são processos complicados, eles são mais chatos do que difíceis, mas eles são baseados nesses dois. Então esses dois são os mais importantes para a gente poder seguir e deduzir o resto. O nome oficial dessas fórmulas são seno da soma, cosseno da soma, ou fórmulas de arco-soma. Não é simplesmente a fórmula do "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá", seno A, cosseno B, cosseno A. Anedota pessoal, eu quando vi isso pela primeira vez no ensino médio, perguntei, tá, mas beleza, de onde isso veio? Ah, então, isso aqui é porque minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E ficou por isso mesmo, assim, até eu me formar, e depois de formar que eu fui atrás de ver de onde veio isso. Olha só, o Luke apareceu cedo. Você tá pensativo hoje, Luke? Tá tudo bem? Ah, você também quer saber de onde vieram as fórmulas de seno e cosseno da soma? Sim, porque os gregos não chegaram na dedução da fórmula dizendo minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Vocês sabem que a língua portuguesa não existia na época que isso aconteceu. Então, vamos mostrar de onde vieram essas fórmulas. É uma construção bonita e bem fácil de entender. Para explicar simples de onde vieram essas fórmulas, a dedução delas não costuma ser feita no ensino médio, e na maioria dos casos nem na faculdade, a menos que você faça algum curso muito específico, tipo matemática. Em geral, a fórmula simplesmente é aceita, e como ela soa muito gostoso, "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A", ela fica agradável, e a gente acaba aceitando ela. Tá, beleza, soa bem, deve estar certo. A dedução que eu vou fazer é uma dedução fortemente escorada em geometria, não é complicada, ela só é uma construção que não é óbvia, mas ela é muito fácil de entender. E a melhor coisa dessa construção é que a gente pode deduzir a fórmula do seno da soma e do cosseno da soma de uma só vez numa única construção. Para entender de onde veio essa fórmula, nós vamos fazer uma construção. É uma construção específica, não é uma construção qualquer, é uma construção que tem que ser montada para chegar na dedução da fórmula, mas não é uma construção difícil de entender. Vamos começar com um triângulo, e tem uma característica especial que ele deve ter um ângulo reto para a gente poder fazer seno, cosseno, tangente livremente. Eu vou supor que um dos ângulos dele se chama A, o outro ângulo que falta ele vai ser 90 graus menos A. Não é relevante na construção, não vou fazer isso agora. E como nosso objetivo é descobrir seno de A mais B, eu vou montar em cima dele um segundo triângulo. A hipotenusa do primeiro triângulo vai ser o cateto adjacente do segundo. Esse triângulo tem que ser retângulo. E além de tudo, eu vou chamar esse ângulozinho aqui de ângulo B. Além disso, nessa construção, eu vou supor que a hipotenusa do segundo triângulo que a gente construiu vai medir 1. Está aqui destacado em laranja, ela medindo 1. Vamos começar a fazer algumas contas. Considerando só o triângulo de cima. Olhando só o triângulo de cima. A hipotenusa mede 1. Em relação ao ângulo B, o cateto adjacente é este aqui de baixo, que eu estou passando o mouse em cima, e o cateto oposto é esse outro aqui. Pensando na ideia de projeções, se a gente pegar a hipotenusa e projetar ela sobre o cateto adjacente,
a gente multiplica por cosseno. Ou vocês podem escrever o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Com a hipotenusa mede 1, ele é o próprio cateto adjacente. Então isso quer dizer que esta medida aqui vai ser cosseno de B. Da mesma forma, o cateto oposto vai ser seno. Além disso, se a gente for considerar o triângulo de baixo, a gente pode usar a mesma ideia de projeções de, se eu quero projetar as coisas sobre o meu cateto adjacente, o que eu tenho vai ser a coisa vezes cosseno. E quando eu vou projetar no cateto oposto, eu tenho a coisa vezes seno. A coisa vai valer cosseno de B. Então, em relação ao cateto adjacente, a gente vai ter a hipotenusa, que é cosseno de B, vezes o cosseno do ângulo A. E em relação ao cateto oposto, a gente vai ter o valor da hipotenusa, que é cosseno de B, vezes o seno. E essa é a primeira etapa da nossa construção. Com a medida de edição, eu diminui um pouco a letra para as coisas caberem melhor no desenho. E eu fechei um retângulo que cubra tudo isso. Neste retângulo, tem duas coisas que a gente precisa notar. A primeira delas é que este ângulo aqui, ele vai ser igual a A mais B. Isso acontece porque nós temos aquela coisa de alternos e internos. Quando a gente tem uma reta que cruza duas paralelas, o ângulo por dentro, quando você pega um à esquerda da reta e um à direita da reta em lados opostos, eles são sempre iguais. Como aqui nós temos B e A, esse ângulo aqui vai medir também o mesmo A mais B. Além disso, uma outra coisa um pouco menos óbvia de ver, este ângulo destacado aqui, ele vai medir Azinho. Isso acontece porque no triângulo de baixo, este aqui, ele é 90 menos A. Como aqui nós temos 90 graus e 90 menos A, para dar 180 o que falta é o próprio ângulo A. Como nós temos um retângulo, esse triângulozinho aqui de cima também vai ser um triângulo retângulo. Vou melhorar um pouco a letra aqui. Olhando esse triângulozinho pequeno aqui de cima, em destaque agora com vocês, a gente vai fazer a mesma coisa de, eu quero calcular o cateto adjacente a ele. Então eu vou pegar o valor da hipotenusa vezes o cosseno. Como a gente tem que a hipotenusa mede seno de B, vai ficar seno de B vezes cosseno de A. Da mesma forma, o cateto oposto vai ser o seno vezes a hipotenusa. Então nós temos seno de A vezes a hipotenusa, que é seno de B. Olhando agora o triângulo grandão, este triângulo aqui, destacado à direita, a nossa hipotenusa mede 1, e lá em cima a gente tem o que seria o cateto adjacente ao ângulo. Então, a medida dele vai ser a hipotenusa, que é 1, vezes o cosseno do ângulo, que é A mais B. Da mesma forma, se a gente pegar o lado oposto, a gente vai ter o seno vezes a hipotenusa, que é 1. Beleza? Vamos melhorar um pouco a letra aqui só. Então, olhando esse retângulo aqui bem de perto. Pelas medidas delas, elas foram feitas com ângulos genéricos. Na medida do lado aqui, seno A vezes cosseno de B mais seno B cosseno de A, ele tem exatamente a mesma medida do que esse lado, que é o seno de A mais B. Então, o seno de A mais B é a parte de baixo, seno A cosseno B, mais a parte de cima, seno B cosseno A. E é por isso que o seno de A mais B é seno A cosseno B, seno B cosseno A. Não porque minha terra tem palmeiras onde quando sobe A. Embora isso seja ridiculamente sonoro e fique muito agradável. Bom, agora olhando as linhas horizontais. Se a gente pegar esta linha horizontal, a gente tem cosseno de A mais B e seno B, seno A. Ao passo que aqui embaixo a gente tem cosseno de B vezes cosseno de A. Se a gente quiser saber só o cosseno da soma, a gente poderia pegar toda a parte de baixo menos esse pedacinho aqui. Então, o cosseno de A mais B, ele é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E não porque o que é chato cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Esta é a dedução para você achar seno e cosseno da soma. Se você quiser achar seno e cosseno da diferença de A menos B, é exatamente a mesma ideia. O que a gente faz é chamar esse ângulo inicial de ângulo Azão e o pedacinho pequeno de ângulo Bzinho. E a construção vai ficar que o pedaço triângulo de cima mede A menos B, e as coisas vão ficar muito parecidas. É bem tranquilo fazer a partir disso. Não vou fazer os detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a ideia é basicamente a mesma. Vamos seguir para uma aplicação importante disso. Uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa da trigonometria, é que ela determina taxas de proporções num triângulo retângulo. Basicamente, seno de um ângulo é a proporção entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se você tem um triângulo, tem um ângulo de 20 graus e ele é retângulo, a proporção entre o cateto oposto e a hipotenusa dele mede seno de 20. E isso tanto faz se o seu triângulo
ele está desenhado numa folha de papel ou se ele está desenhado no outdoor. Desde que ele seja um triângulo retângulo com ângulo de 20 graus, a proporção é sempre a mesma. E essas proporções são chamadas de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, de acordo com a ordem que você pega, os catetos e a hipotenusa. Essa é a primeira aplicação da trigonometria. Já que ela mede essas proporções, é importante que a gente saiba os valores dessas proporções. Então, uma das primeiras missões é criar uma tabela que tenha os valores fixos com essa precisão. Alguns valores a gente consegue determinar fazendo construções geométricas. Por exemplo, 45 graus. 45 graus a gente pode fazer pegando um quadrado e cortando ele no meio pela diagonal. Fazendo isso, a gente tem esta construção. Um lado do quadrado mede L, o outro lado também mede L, porque senão ele não seria um quadrado. E esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Fazendo Pitágoras, a gente consegue determinar que a diagonal vai medir L raiz de 2. Então, o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Simplifico L, racionaliza. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, o cosseno, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa, então ele também mede raiz de 2 sobre 2, e nós temos esses valores, esse é o seno, esse é o cosseno de 45 graus. Para 30 graus e para 60 graus, o que a gente faz é pegar um triângulo equilátero e cortar ele no meio pela altura. Fazendo isso, se esse triângulo for equilátero, ele vai ter 3 lados iguais, L, L, e a gente divide a altura de uma maneira assimétrica, as bases medem L sobre 2, L sobre 2. No triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60, e por causa da simetria, em cima a gente vai dividir em dois ângulos de 30. Fazendo Pitágoras, a gente consegue descobrir o valor da altura, ele é L raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, se a gente quiser saber o seno de 30 graus, ele é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é meio. O cosseno de 30, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. E, da mesma forma, seno de 60, cosseno de 60, a gente determina pelo mesmo processo, mas agora olhando em relação ao ângulo de baixo. E com isso nós temos valores para seno e cosseno de 30, 45 e 60. Outro valor que a gente consegue achar usando simplesmente coisas de geometria já conhecidas são seno e cosseno de 36 graus. Porque para 36 graus a gente pode pegar aquele triângulo que foi construído dentro de um pentágono regular. Essa construção... Ô, Luke, eu assustei com você. Sim, é verdade, a gente fez no vídeo passado, seria redundante, o vídeo só vai ficar mais comprido se a gente fizer isso. Mas dá para adiantar aqui, vamos colocar pelo menos os valores só para dizer que a gente sabe. Nota cultural, o cosseno de 36 graus é metade da razão áurea, é um dos fatos de trigonometria que eu acho mais interessantes. E o seno de 36 graus é deduzido usando aquela relação de que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Mas se vocês quiserem ver a dedução completa, tem o link na descrição. E vamos ampliar um pouco os horizontes. Vamos fazer coisas novas. Além dos ângulos de 30, 36, 45 e 60 graus, que a gente sabe como calcular, a gente pode calcular outros valores conhecidos usando as fórmulas de soma e de diferença. Por exemplo, é possível calcular cosseno e seno de 6 graus usando a diferença entre 36 graus e 30, porque os dois são valores conhecidos. Então, para o cosseno, a gente com a saber troca o sinal sem saber. Para o seno, minha terra tem palmeiras de onde canto sobe A, seno A, cosseno B, cosseno A. E é possível calcular esses valores. Esses valores eu pensei em colocar no vídeo, eu cheguei até a escrever um slide para isso, mas ele começa a ficar muito grande, muito verborrágico e começa a ficar muito feio. Outro valor também que é possível e razoavelmente fácil de achar é o seno e o cosseno de 9 graus, fazendo a diferença entre o de 45, que é conhecido, e o de 36. Então, de novo, com a saber troca o sinal sem saber, minha terra tem palmeiras de onde sabe A, seno A, cosseno B, cosseno A. Então, tanto o seno de 6 graus quanto o de 9 graus são conhecidos. E, combinando outros valores, a gente pode chegar, por exemplo, de 75, fazendo a soma de 30 com 45. Vamos viajar um pouco mais, vamos um pouco mais longe. Usando esses dois valores que a gente acabou de deduzir, de 9 graus e de 6 graus, é possível deduzir seno e cosseno de 3 graus. Isso é legal porque, se a gente pegar seno de 3 graus ou cosseno de 3 graus, a gente pode ir somando de 3 em 3 e criar uma versão razoavelmente completa da nossa tabela trigonométrica. A gente pode pegar seno de 72 graus e fazendo de 3 em 3 até chegar no valor dele. Seno de 3 graus é importante. Seria melhor ainda se a gente soubesse chegar em seno de 1 grau, que a gente poderia somar de 1 em 1 e fechar a tabela com todos os valores para graus. Foi essa ideia que Al-Kashi seguiu, a gente falou de Al-Kashi no vídeo passado, depois de ele ter deduzido essa expressão trigonométrica. Essa expressão é verdade, e a gente poderia, a princípio, usar esta fórmula para calcular o valor exato de seno de 1 grau. Tudo que a gente teria que fazer seria simplesmente trocar θ, o nosso ângulo, por 1 grau.
porque aí aqui vai ficar 3 vezes 1, são 3 graus. Aqui a gente tem 1 grau e 1 grau. Depois a gente substitui esse seno de 1 grau por um valor x. Então, seno de 3 graus é um número conhecido, a gente calculou ele. Eu não escrevi porque ele é uma expressão muito grande, mas ele é um número. Seno de 1 grau, x que a gente quer saber. Seno ao cubo a gente também quer saber. E aí nós temos essa expressão, que a princípio é uma equação de terceiro grau. A gente poderia tentar usar o método de Cardano, que a gente já viu em vídeo passado, link na descrição, para obter o valor desse x. Mas acontece uma coisa interessante nesse caso, que a gente acaba quase que gerando um paradoxo. Quando a gente resolve isso aqui pelo método de Cardano, para obter o valor exato, vai aparecer dentro do método de Cardano, na hora que a gente calcula as raízes dos termos internos dele, números complexos. Para achar o valor exato desse número complexo, a gente teria que usar uma expressão que seria transformar números complexos na forma trigonométrica. E a gente só poderia achar ele exatamente se a gente soubesse o valor de seno de 1 grau. Então a gente acaba criando um paradoxo, porque a gente teria que saber o valor de seno de 1 grau para calcular o valor de seno de 1 grau, o que é meio inútil. Ou a gente poderia usar valores complexos para representar seno de 1 grau. A gente usa lá as raízes negativos e aí deixa ele representado dessa forma. Ou ainda usar uma aproximação com números decimais. Essa aproximação com números decimais é o mais utilizado se você for fazer em termos computacionais. Geralmente as aproximações elas nem são obtidas pela definição, ela é obtida geralmente por exemplo, série de Taylor, que adivinha, a gente também já fez vídeo falando sobre série de Taylor, também dá para vocês... Meu Deus, eu vou botar muito link na descrição essa semana. Mas são as formas. O seno de 1 grau em específico é um valor que a gente não tem um método ainda fechado para definir ele usando só raízes e potências e equações. Diferente de valores de outros ângulos. E só para um efeito lúdico, está aqui o valor do seno de 3 graus, representado exatamente usando só raízes e divisão e contas algébricas. Mas seno de 1 grau a gente não consegue fazer isso, a menos que a gente ou use números complexos ou arredonde para decimais. E aí a gente teria que travar em alguma casa eventualmente, já que, por exemplo, raiz de 5, que aparece aqui algumas vezes, a gente não tem como ter infinitas casas decimais com precisão exata. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Trigonometria é um assunto legal, é um assunto bonitinho, interessante, mas vamos parar um pouco de falar disso. Vai voltar a trigonometria, tem coisas ainda planejadas para falar nesse canal. Eu tenho muitos temas ainda guardados para falar, mas vamos dar uma variada, porque senão fica muito entediante falar só de uma coisa. Matemática tem muita coisa interessante em todas as áreas da matemática pra gente falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá passando aqui embaixo do meu lado o meu Twitter e o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Outra opção também, vocês podem deixar um comentário aí embaixo. Eu posso não responder no dia na hora, mas respondo eventualmente. E na semana que vem a gente volta com um tópico novo. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal!